Iniciando a semana aqui no Plantão da Tarde, bem-vindo você, nosso plantonista de carteirinha. A partir de agora, hein? Até 1h você participa, interage, fica bem informado aqui na TV Plan, dando sequência à nossa programação ao vivo. Você que acompanhou há pouco o Transa News, segue firme e forte com a gente aqui na Plan. E você que está chegando agora, seja muito, mas muito bem-vindo. Mais uma unidade das Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, as APACs, foi inaugurada no dia 31 de maio deste ano aqui no sul de Minas Gerais. A cidade contemplada foi Varginha, né, e a princípio vai atender 20 reeducandos. A capacidade é para até 42 detentos. Para falar sobre as APACs, eu recebo logo mais o advogado Deusimar Pereira. Ele é o meu convidado. Daqui a pouco, no Plantão da Tarde, nós esperamos por vocês. 4 criminosos fortemente armados renderam um porteiro e um vigilante durante um assalto a um frigorífico. O caso aconteceu aqui em Poços de Caldas, no bairro Córrego Dantas, fica aqui na zona rural da cidade. Foi noite de sábado, viu, gente? Fazia muito frio, a bandidagem não quer nem saber, né? Deu polícia no local, é claro, e de acordo com a própria polícia militar, o porteiro e o vigia foram rendidos e obrigados a ajudar a abrir os cofres da empresa. Os assaltantes fugiram, levando mais de 15 mil reais do frigorífico. Para a polícia militar, o porteiro relatou que ao verificar o funcionamento da rede de internet, tem as câmeras, né, o sistema de monitoramento, ele, do nada, teria sido surpreendido por esses 2 homens armados. Eles estavam com pistolas, inclusive. O vigilante também foi rendido por outros 3 homens armados. Bom, o que aconteceu? Os 2 foram trancados dentro do baú de um dos caminhões que estava no frigorífico. Esses caminhões, né? Aquele caminhão baú para transportar as carnes. Eles foram trancados, imaginem só vocês. Os assaltantes seguiram até o cofre, que foi quebrado com golpes de marretas. As vítimas chegaram a ser retiradas do caminhão e foram obrigadas a ajudar no arrombamento do cofre. Os 2 ainda foram trancados em um banheiro antes de voltarem para o baú do caminhão. Os criminosos fugiram em uma caminhonete. Além do dinheiro, eles levaram um frigobar e 2 celulares do local. Imagina só, né? Você vê que tinha um vigia, né? Tinha lá o segurança, tinha lá, mas mesmo assim, né? Não dá. Se o bandido chega, ele já vai com aquilo premeditado, né? A gente torce muito para que as polícias identifiquem o quanto antes esses 2 bandidos. Agora, sem saber da ocorrência do assalto, gente, por volta das 10 horas da noite, a polícia de Andradas tentou parar uma caminhonete branca em uma blitz. Você vai ver onde eu vou chegar aqui. O motorista desse caso aí não obedeceu a ordem de parada. Daí o que aconteceu? Deu início ali uma perseguição na rua Eduardo Amaral e o motorista acabou perdendo o controle da direção e bateu a caminhonete. Olha a imagem aí no Plantão da Tarde, gente. Sabe o que aconteceu? Os ocupantes dessa caminhonete, eles fugiram a pé. Muita coincidência, né? Essas ferramentas que nós estamos mostrando aqui, você vai entender o fim dessa história. Os ocupantes fugiram a pé e abandonaram o veículo. É uma Ford Ranger branca com vários objetos dentro. Tinha eletrodomésticos, 2 pés de cabra e uma marreta. Os militares, gente, constataram que a caminhonete havia sido furtada em Piracicaba, que fica no interior de São Paulo. Somente mais tarde, após a comunicação do assalto aqui em Poços de Caldas, é que foi feita a relação dos crimes. Tem a ver com o frigorífico aqui na cidade. Os assaltantes que fugiram com os 15 mil reais, né, com os mais de 15 mil reais, estão sendo procurados pela Polícia Militar. O porteiro e o vigilante só conseguiram sair do caminhão e chamar a polícia por volta da 1h30 da madrugada. Isso foi na madrugada de domingo ainda. Isso depois que o grupo já havia, inclusive, deixado lá o local. A perícia já passou por lá também. As vítimas, ainda bem, né, gente, não ficaram felizes. Mas olha só, a marreta usada na ação dos bandidos, uma caminhonete nova que foi furtada lá em Piracicaba, no estado de São Paulo. Olha aí. Freezer, refrigerador, levaram mesmo, e levaram dinheiro também, com o dinheiro eles sumiram, né? Torcemos aí para que a polícia possa chegar o quanto antes nesses bandidos. Aquele velho detalhe, né? Não existe crime perfeito. A polícia prendeu um motorista suspeito de ter atropelado e matado um pedestre no dia 10 de fevereiro deste ano, na BR-459 em Caldas. A imagem conta tudo aqui para você, né? Após o atropelamento, o motorista
fugiu. As imagens captadas por uma câmera de segurança mostram o atropelamento do pedestre. No vídeo, plantonistas, prestem muita atenção. É possível ver a vítima, o Everton Natal Trindade, jovem, 32 anos, caminhando pelo acostamento. Quando esse Fusca aí da imagem, repentinamente atropela o rapaz, olha lá, você vê que ele sai ali do trajeto dele, né? Não é possível ver o impacto, mas aquele momento foi o momento do atropelamento. O motorista do carro, né? Pelo menos na imagem ali, não dá pra gente nem ver se ele freia realmente ali. É perceptível que ele continua o trajeto pela rodovia. A vítima estava sobre o capô do carro. Alguns metros à frente, a vítima caiu no asfalto e o motorista foge sem prestar socorro. A vítima chegou a ser socorrida pelos bombeiros, o SAMU também, eu bem me lembro, esteve lá no local, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. Só através das imagens, de um levantamento feito pela própria Polícia Civil, é que eles conseguiram chegar até a identidade do motorista do carro. Trata-se de Gilmar Ildefonso de Assis, de 32 anos, Já foi feito até o pedido de mandado de prisão, que foi inclusive cumprido pela Polícia Militar na noite do último sábado. Durante essa semana, a Polícia Civil deve colher o depoimento, do suspeito até então. Que coisa, hein, gente? Que coisa. BR-459. Olha só, Dia dos Namorados essa semana, hein? E aí, Marcos Querubim, que comprou para mas não comprou ainda, né? Eu tenho uma dica boa para você que está acompanhando o Plantão da Tarde. Preste muita atenção. O presente do seu amor, em até 12 vezes sem juros, está na Sertaneja. A campanha sem juros da Sertaneja para a Semana dos Namorados tem para hoje. Vamos lá. Smart TV LG 43 polegadas por R$ 1.699,90. 12 vezes sem juros, tá combinado? Quer um smartphone? Tem esse Motorola, um Moto G6 Plus, 64 GB por R$ 1.599,90. Paga sem juros também. E o aquecedor elétrico, hein? Tá na moda agora, esse período do frio, uma delícia, né? R$ 89,90. Divide no cartão, fácil para você em 3 vezes. Francisco Salles, 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. É Sertaneja Eletro. Tem a internet também, tá? Você compra pelo e-commerce da Sertaneja. Você que ainda não conhece o site, tá bacana. www.casasertaneja.com.br. Um veículo ficou totalmente destruído após pegar fogo na noite do último sábado. O caso foi lá no Santa Clara. Olha aí a imagem, o veículo sendo destruído pelas chamas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo é um Cadete, é isso? O carro estava estacionado na Rua Caldas, próximo ao número 371. E aí, de repente, pegou fogo. Para combater as chamas, foram utilizados aproximadamente 1.000 litros de água. Perceba você que um vizinho ali está com a mangueira, antes da chegada dos bombeiros, mandando água ali, mandando ver. O dono do carro não foi localizado. Bom, apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido, mas não localizaram o dono do veículo. E deixou o carro pegando fogo? Será que ele foi embora? Isso que é ser desapegado de bens materiais, né? Se o teu carro pegar fogo, você quer apagar o fogo. Ele deixou o carro lá e foi embora. Que situação, hein? Bom, menos mal que ninguém ficou ferido, né? Um pouco mais tarde, no início da madrugada de ontem, um outro veículo pegou fogo. Lá no Parque Pinheiros dessa vez, hein? Ô, Zona Leste, o que está acontecendo aí com os veículos, hein? Teve corpo de bombeiros também na ocorrência. O veículo é um Palio. Ele estava estacionado na Rua Major Francisco José Dias, olha só. Aí a chegada dos bombeiros, para extinguir o incêndio por completo, foram gastos 2.000 litros de água para o combate ao incêndio. Ainda segundo os bombeiros, o dono do veículo também não foi localizado. Que isso? O povo está muito desapegado, né? A PM esteve no local e encaminhou o veículo ao guincho. Ele foi retirado da via pública. Bom que pelo menos tiraram o carro de lá, mas mais um dono que deixa o veículo de lado, né? Teve um motorista que bateu o veículo em um poste na Avenida João Pinheiro. Foi uma motorista, né? Noite de sábado. Gente, o povo tá desapegado. A mulher também abandonou o carro, olha aí. Que tamanho de pancada. Olha só. A frente ficou totalmente destruída. O carro batia, ela embarcou num ônibus de transporte público.
Eita, meu Deus do céu. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma testemunha relatou que a mulher estava dirigindo o carro e que após o acidente, né, ainda desorientada, ela teria entrado no coletivo e não foi mais vista. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da noite. Assim que os bombeiros chegaram no local, eles encontraram o veículo em cima da calçada, do jeito que você acompanha na imagem, com a frente batida. Bateu no poste, gente. A polícia fez buscas, mas não foi encontrado ninguém, né? O caso foi passado para a Polícia Militar e agora deve ser investigado pela Polícia Civil. Que isso, hein? Isso que é desapegar realmente, hein? Três incidentes com veículos e isso aí é a motomar. Eu espero que ela esteja bem, pelo menos. Porque acontece, né? Eu até comentei com a Luciana, a gente falou na Transamérica desse caso, a pessoa às vezes surta, de tão nervosa, ela perde ali a noção do tempo, do espaço e vai embora. Nós já falamos aqui em outras oportunidades. Agora, o caso dela, tomara que ela esteja bem, até pela violência, né? A violência que o veículo bateu no poste. Segunda-feira, semana iniciando e a previsão do tempo, hein? Vamos acompanhar agora aqui no Plantão da Tarde. Previsão do tempo. Vamos lá, mais linda cidade do sul de Minas, Poços de Caldas. Olha só, em dia ensolarado, segue com sol, não chove. Temperatura mínima por aqui é de 7 graus e a máxima de 21 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 54% e 93%. Andradas, tá frio por lá, hein, gente? A mínima é de 6 graus e a máxima de 21 graus. Dia segue de sol com algumas nuvens. Também não chove. Em Campestre, muito frio também. 6 graus é a mínima, a máxima com 20 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 56% e 97%. Muito bem, Andradas fria também. Poços de Caldas estão um pouquinho acima de Campestre e de Andradas para hoje. A Guarda Civil Municipal realizou neste final de semana a Operação Poços Mais Segura. A ação foi realizada juntamente com a equipe da Secretaria de Promoção Social. Bom, 15 pessoas em situação de rua foram abordadas. 4 pessoas foram encaminhadas para os abrigos. Também foram efetivados apoios nas festas juninas da Escola Pedro Afonso Junqueira e também no Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza. Aí a GM, se desdobrando, gente, fazendo o que pode para tentar também, de certa forma, deixar a nossa cidade mais segura. E falando da Guarda Municipal, teve também ação na noite de sábado, Operação Padrão, com ponto base no Arraiá da Praça, lá no Parque José Afonso Junqueira. Ali é tudo junto, Praça Pedro Sanches também. Eles passaram pela Praça dos Macacos, ali na Basílica eu passei por lá também, vi a movimentação, enfim. Da 1h da madrugada, do último domingo até às 6 horas da manhã, a guarnição 518 realizou patrulhamento preventivo pelo setor leste com ponto base na UPA, no CEASA, da Escola Mariquinhos Brochado também. A viatura 517 realizou patrulhamento preventivo pela zona oeste da cidade. A 448 esteve no centro-sul. Bom, 7 pessoas em situação de rua foram abordadas em conjunto com a promoção social. 3 pessoas foram encaminhadas aos abrigos. 25 veículos foram fiscalizados, 6 autuações foram aplicadas e um veículo foi apreendido. Tá aí para você as imagens aqui no Plantão da Tarde da ação da GM no fim de semana. De muito frio, diga-se de passagem. O estacionamento rotativo, a zona azul, constantemente é alvo de questionamentos e reclamação pelos usuários. Entre os problemas, gente, estão as multas. Essas multas que são recebidas pelos motoristas e os pontos perdidos na Carteira Nacional de Habilitação. O motorista, por exemplo, que estaciona sem regularizar a vaga, quando ele volta tem aquele aviso de irregularidade, que o pessoal cobra R$10. Isso aí é uma reclamação muito grande aqui do Poços Caldense. Agora, se passar de 30 minutos e o fiscal do Demutran passar lá e checar que tem um aviso de multa, os problemas aumentam e aumentam muito. Não é isso, Galo? Conta tudo aqui no Plantão da Tarde.
O estacionamento rotativo, a Zona Azul aqui em Poços de Caldas, é fiscalizado pelos agentes de trânsito e também pela Guarda Municipal. Existem os monitores da empresa que tem a concessão do estacionamento aqui em nossa Poços de Caldas, mas a depender do tempo que essa notificação for colocada, uma autuação posterior poderá ser lavrada, tanto pela Guarda Municipal quanto pelos agentes de trânsito. A fiscalização ela é realizada não só pelos agentes, mas também pela Guarda Municipal. Ambos têm competência para realizar essa fiscalização. Então, durante as fiscalizações, principalmente na área central, onde tem a área de concessão da XP, quando um agente ou um GM ele se depara com uma notificação de um monitor da XP num veículo, e essa notificação já tem mais de 30 minutos, que é o que está definido em lei, o agente ou o GM ele pode aplicar a autuação. Então ele aplica a autuação após a notificação, após 30 minutos da notificação do monitor da XP. Vale lembrar que essa primeira advertência, ela não é de fato uma multa, mas depois, se esse agente de trânsito ou guarda municipal verificar que após o tempo limite, ainda assim o veículo não foi retirado ou regularizado, aí sim poderão até mesmo acarretar em pontos na carteira e uma multa de cerca de R$190. A primeira notificação, que é do monitor da XP, ela não se torna autuação, ela não tem pontos na carteira, nada, né? Ela está prevista na legislação municipal, quando dá a implantação da Zona Azul, então ela está prevista, assim como por parte dos agentes de trânsito da Guarda Municipal, essa autuação ela é prevista também no CTB, então toda vez que ele se depara com um veículo estacionado de forma irregular na vaga de estacionamento rotativo, ele pode aplicar a autuação, e aí sim, nesse caso, os motoristas eles vão ser penalizados com o valor, né, da autuação, em torno de R$193, e mais os pontos na carteira. Importante ressaltar que em qualquer autuação, o proprietário do veículo pode ainda recorrer em 3 instâncias. Importante esclarecer que, é claro que todos estão passíveis de erro, tanto a guarda quanto o agente de trânsito, ou o próprio monitor, eles estão passíveis de erro, então a pessoa ela tem 3 instâncias para recorrer. A primeira instância é para a autoridade de trânsito, né, que é aqui no departamento, que é na Rua Pernambuco 265. A segunda instância é a JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração, composta por 3 pessoas. E, em última instância, o CETRAN, que fica em Belo Horizonte. Todos os recursos, todas as defesas são protocolados aqui no Demutran, só que elas são direcionadas para as autoridades competentes. E para concluir, nós perguntamos ao diretor municipal de trânsito com relação a tudo que é arrecadado e que deve ser investido no próprio trânsito. Os valores derivados de autuações, a gente fala de todas as autuações, eles têm que ser investidos no trânsito local. Então, desde educação para o trânsito, até compra de equipamentos, investimentos em sinalização, então eles são direcionados para esse tipo de situação. E por meio de nota, a XP Parking, ou a X-Parking, empresa responsável pela gestão do monitoramento, né, do uso das vagas rotativas, esclareceu que quando o veículo encontra-se com o pagamento irregular, após o período de tolerância ou de permanência que é adquirido ali para a utilização da vaga, o usuário recebe um aviso de irregularidade e um documento também que permite inclusive a regularização do pagamento, né, da irregularidade cometida pelo usuário. Essa, segundo a empresa, é uma segunda chance antes de receber uma multa pelos órgãos competentes. Desta forma, o órgão responsável pela fiscalização só pode aplicar a multa caso a regularização do pagamento não seja efetuada dentro do prazo de tolerância, que é de 10 minutos, segundo a empresa. Muito bem. Seguindo por aqui, você participa com a gente. Eu tenho um recado importante da Audience Aparelhos Auditivos. A Audience é revendedora exclusiva Phonak. Gente, os equipamentos, os melhores aparelhos auditivos do mercado, você só encontra na Audience aqui em Poços de Caldas. O atendimento é especializado, os profissionais são capacitados para melhor atendê-los e, claro, os aparelhos se adequam a todos os tipos de perdas auditivas. Não deixe que a sua condição auditiva limite os seus hábitos. Tome o controle. Faça tudo o que quiser com uma audição natural e de qualidade. Marque sua consulta junto à Audience aqui em Poços de Caldas, na Itabira 7. 35 3713 6795 é o telefone da Audience. Tem em Mogi Guaçu também, na José Pedrini 85, o telefone é o 019 3362 1581. Quer entrar no site? Tem também audienceaparelhoauditivo.com.br. A gente volta daqui a pouco. Não é fake news, é Plantão da Tarde.
correria, porque a segunda promete, a semana promete muito, e aqui no Plantão da Tarde você fica o quê? Bem informado, plantonista. Aliás, por falar em informação, estão chegando agora os portais aqui de Poços de Caldas e da região. Acompanhe. Eu adoro esse momento, hein? Vamos lá com o Jornal da Mantiqueira. Qual é o destaque dessa segunda-feira para abrir a semana? É a Caldense, dai-lhe a veterana, hein? Caldense encerra a primeira fase, né? A matéria é de ontem, né? A capa do jornal é de ontem. Os jornais locais não têm, né? As edições diárias, pelo menos na segunda-feira, mas é falando da vitória da Caldense sobre a Portuguesa em São Januário. Que beleza, Caldense, hein? Parabéns, veterana. Agora a Caldense enfrenta, né, o Ituano, né, na próxima fase. Jogo difícil, vamos acompanhar, hein? Mais um destaque para mim, girando, vamos até a cidade de Andradas também, Portal da Cidade. Qual o destaque de hoje lá? Em caminhonete que se envolveu em um acidente em Andradas, foi usada em um assalto. Gente, o motorista, né, trazendo à tona também, ó, o destaque aqui do Plantão da Tarde de hoje, a motorista que bateu, né, e acabou desaparecendo ali do local do acidente. Ela pegou um ônibus do transporte público. Que situação, hein? Outro destaque, ó, saúde. Toda a população pode se vacinar contra a gripe. Mas o destaque principal do Portal da Cidade é com relação, né, ao caso aqui de Poços de Caldas envolvendo 2 colaboradores de um frigorífico, né, que foram vítimas no caso. Mas o destaque para mim, vamos até a capital mineira, subindo a serra, direto para Belo Horizonte. O portal O Tempo destaca, olha só, abuso. Quando se fala em estupro no país, a sociedade dá o veredito. De 50 mil casos anuais no Brasil, 70% são cometidos por conhecidos. Imagina só, hein, gente? Imagina só. Que coisa triste. É um tema que sempre entra em pauta, né, aqui em Poços de Caldas, na região, no estado, não é diferente também na capital mineira, e tem muito isso, né? 70% são praticados por pessoas que têm ali já um conhecimento com as famílias, às vezes até pelos próprios parentes, né? Gira mais um destaque para mim. Vamos lá, depois do tempo, a gente fala também do Hoje em Dia. Luz mais cara faz Minas Gerais liderar geração solar de energia. Estado é o primeiro no ranking nacional com 23% do total existente no país. Essa notícia ela é boa e ela é ruim, daqui a pouco eu explico, porque tem aqui também, ó, com o primeiro tempo ruim, Atlético Mineiro cai para o Santos e perde a vice-liderança do brasileiro. Destaque também para a seleção brasileira que goleou Honduras por 7-0. As meninas também do Brasil ganharam bem ontem, né, na estreia. E falando dessa questão da luz mais cara, né, da geração solar, Poços de Caldas está entrando nesse cenário também aos poucos. As residências aqui, né, tá certo que é muito caro ainda, né, falando principalmente da fotovoltaica, ainda é caro, mas tem muita gente já aderindo e Minas Gerais está comprando essa ideia. Gira mais um destaque para mim, tropa de elite. Depois, Hoje em Dia, Estado de Minas... Falando da Lava Jato, que tema esse, hein, gente? Que tema essa troca de mensagens que veio à tona nesse fim de semana, hein? Para especialistas, troca de mensagens entre o juiz Sérgio Moro e o Deltan é antiética. Olha só, falando de multas também, às vésperas de sediar a Copa América, BH tem hotéis planejados para 2014 com obras inacabadas. É a falta de planejamento no nosso país e agora conseguiram pegar ali uma fala, principalmente do ex-juiz Sérgio Moro, né, hoje ministro de Segurança. É preocupante esse momento, vamos acompanhar para ver o que acontece nos próximos tempos. Chega para cá aqui, gente. Quero você participando aqui no plantão, hein? Quero você mandando mensagem lá no nosso Facebook e também no WhatsApp. É hora de falar do Arco-Íris? Então, abraçar o meu amigo Wilson, a Ivonete lá do supermercado Arco-Íris. O que está acontecendo lá, hein? Muita promoção, é de segunda a segunda, hein? Estrutura moderna, o açougue é dos melhores, sem contar a padaria que foi toda reformada agora. Tem novidade lá com a equipe do Arco-Íris. Lembrando que atendimento é de segunda a segunda aos domingos, das 8 da manhã até o meio do dia, tá bom? Excelência no atendimento. Sou fã. Paysandu 275 no bairro Dom Bosco. O telefone é o 3713-1773. É Arco-Íris. É parceiro aqui do plantão. Um abraço, Wilson, Ivonete. Tudo de bom para vocês e boas vendas durante a semana. Moradores do bairro Monte Verde estão reclamando da quantidade de pessoas soltando pipas. Essa época do ano é muito comum naquela região da cidade. Porém, gente, vamos lá. Eu gostaria de destacar algumas coisas com vocês.
é perto da fiação, é próximo das residências, né? Quem está praticando, né, essa brincadeira naquela região está colocando a própria vida em risco. Olha só quantos jovens ali, motocicletas passando, veículos no meio, né, desses jovens e muita gente. Olha só, tem uma imagem ali que os garotos, eles sobem nos muros das casas para pegar as pipas. De acordo com o DME, há vários perigos ao soltar pipa perto de fios, além de representar risco de morte às pessoas que estão soltando as pipas. Por isso, né, que elas podem, né, enroscar na fiação elétrica, causar problemas inclusive na distribuição da energia. Contudo, gente, soltar pipas não é proibido, mas a prática ela tem que ser feita com responsabilidade, acompanhada e fiscalizada para não gerar prejuízos nem trazer riscos à segurança, tanto de quem pratica a atividade quanto de terceiros também. E o pessoal está muito bravo ali naquela região e é com razão também, porque você tem a tua casa invadida, vai me desculpar, se alguém subir no muro da minha casa, eu chamo a polícia para ele na hora. Se alguém subir no muro da minha casa para pegar uma pipa, eu chamo a polícia na hora, não que eu seja chato, né? Mas a gente não tem o costume de invadir a casa das pessoas, né? Vamos prestar atenção aí. Um homem foi detido por populares até a chegada da polícia militar, agora pela manhã, aqui no centro da cidade. Gente, ele é suspeito de, né, tentar furtar no estabelecimento comercial e assediar uma jovem aqui na área central da cidade. De acordo com populares, o suspeito teria passado perto de uma jovem, ele teria mostrado a ela o órgão genital, né, e depois começou a falar várias palavras ali pornográficas para a moça. Populares que passavam pelo local seguraram o suspeito até a chegada da polícia. O pessoal estava bravo com ele ali, viu, gente? O homem seguiu para a companhia da polícia militar, onde permanece na realização do boletim de ocorrência. Olha lá, ó, o pessoal estava bravo com ele ali, eu vi o vídeo, né? Muito obrigado aos plantonistas que encaminham as mensagens o tempo todo aqui para o nosso WhatsApp. Gente, semana passada nós mostramos uma história muito bacana aqui de uma labradora lá de Pouso Alegre. Lembra da Nani? Tem uma notícia triste. Ela morreu ontem à tarde, a Nani. Ela que ficou conhecida em toda a região, aliás, viralizou o vídeo dela. Ela foi flagrada carregando a própria ração. Olha só que linda. Ela ia no pet shop, olha lá, ela, que coisa linda, gente. Pegava a ração e ia pro carro da dona dela. Olha lá que figura. O labrador é um cãozinho, né, muito amável, muito amoroso. A morte da cadela, da raça labrador, foi confirmada pela dona do animal, a costureira Silvana Ribeiro da Silva. O vídeo dela levando a própria ração deu o que falar na internet. Mesmo muito abalada, a dona da Nani contou que ela passou mal no sábado. Ela chegou até a pensar que ela tivesse, né, comido alguma coisa, mas não. Ela, depois de um exame lá na clínica veterinária, a Dani teve uma infecção no útero, teve fazer uma cirurgia para retirar um órgão, e aí ela voltou para casa andando, só que quando ela parecia estar bem, ontem ela começou a ficar quietinha e acabou morrendo. Que coisa triste, né, gente? Quem gosta de animal sabe do que eu estou falando, tadinho. Bom, a cotação do café? Vamos lá então, o mercado cafeeiro fechou o dia em baixa. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 402, variação negativa de R$ 6. No mercado futuro, com vencimento em setembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em baixa, cotada a $123,20, variação negativa de 50 centavos de dólar. Olha só, a Polícia Civil identificou na semana passada o suspeito de ter praticado vandalismo no Cemitério da Saudade. Lembra daquele caso da madrugada da última quarta-feira? Pois então, o homem de 30 anos foi identificado no mesmo dia e, segundo a polícia, ele sofre de transtornos psiquiátricos. O suspeito ainda não foi ouvido pelo delegado responsável pela investigação, o Dr. Renato Sato, pois ele segue muito agitado. Ele não está bem ainda, ele teve um surto, segundo a própria família. Ele foi internado em uma clínica na manhã da última quinta-feira. O delegado informou que entrou em contato com a família do suspeito e eles confirmaram que o homem teria contado, né, que ele teria invadido o cemitério. A polícia vai ouvir o suspeito nos próximos dias para saber se ele teve ajuda de outra pessoa ali no ato do vandalismo no Cemitério da Saudade. Na manhã de hoje, o delegado conversou com o repórter Luiz Felipe Galo e você acompanha agora aqui no plantão.
Pois é, Paulo e todos que nos acompanham aqui pelo Plantão 47, este caso registrado na madrugada da última quarta-feira chamou a atenção de toda a população poços-caldense envolvendo o Cemitério da Saudade. A situação de um ato de vandalismo causado, inclusive com vários ossos espalhados pelo cemitério, um crânio, inclusive, que foi colocado bem no portão de entrada do Cemitério da Saudade. A Polícia Civil iniciou todas as investigações e chegou a um dos principais suspeitos. Segundo informações do delegado Dr. Renato Sato, esta situação teria acontecido também advinda de um surto deste suspeito. Nós fizemos, assim que a gente soube do caso, né? Nós já começamos um trabalho de investigação e recebemos uma notícia de que um indivíduo teria dado entrada na UPA com ferimentos e que ele estaria muito nervoso, estaria muito agitado e que possivelmente teria alguma relação com os fatos. Então, a partir dessa informação, nós começamos a fazer um levantamento, identificamos a pessoa e fomos até a residência desse indivíduo e lá, conversando com familiares, soubemos que realmente essa pessoa teria estado no cemitério e que inclusive teria até já se manifestado à família, dizendo que realmente era o autor dos fatos, né? Que naquela noite ele teria promovido aquela quebradeira toda lá no cemitério, né? Segundo também familiares que estiveram aqui na delegacia, nós convidamos eles, um dos familiares, para conversar conosco, e ela nos reportou que essa pessoa seria portadora de distúrbios psiquiátricos e que estaria em surto naquela noite dos fatos e que por isso teria cometido aquela infração lá no cemitério. Certo. Com relação a isso, então, as investigações continuam para tentar verificar se realmente foi um surto e tudo ele ainda será ouvido, né? Sim, aí naquele dia nós não conseguimos localizá-lo porque ele fugiu da UPA e nós não conseguimos encontrá-lo. E no dia seguinte ele estava ainda em surto e a gente não conseguiu falar com ele. A própria família estava providenciando uma internação, mas uma internação pontual para apenas tentar fazer com que ele melhorasse daquela situação, e a gente estava aguardando o momento oportuno para interrogá-lo a respeito dos fatos, né? Especialmente para tentar identificar se ele agiu sozinho ou se ele estava acompanhado de mais alguém. Tá certo. Com relação a isso, até é importante a própria população, se tiver alguma informação, passar para a polícia para poder contribuir nessa investigação. Sem dúvida. Se por acaso alguém tiver alguma notícia, se alguém por acaso tenha visto alguém saindo do cemitério ou andando naquelas imediações ali, pode fazer contato conosco, que vai nos ajudar bastante. Imagem Chito Fonseca, reportagem Luiz Felipe Galo. Volto com você nos estúdios, Paulo. Muito obrigado aí a nossa equipe. Olha só, noite agradável de segunda a segunda é onde? Na Cabana Pizzaria. Hoje tem cabana para você na Zona Oeste, na Zona Leste, na verdade para toda a cidade, porque tem entrega gratuita para toda a cidade, hein? Você compra uma pizza, ganha uma Fanta Guaraná 1,5 litros. Você compra 2 pizzas, ganha uma Coca-Cola 2 litros. Que bacana, hein, pessoal? O número exclusivo da campanha é esse, 3414-9200. 3414-9200. Cabana Pizzaria é parceira aqui do Plantão. Um abraço, André e toda a equipe. Daqui a pouco tem entrevista aqui no Plantão. Não é fake news, é Plantão da Tarde. Está no ar, hein? Juntos e Shallow Now na Artipel. Tem dúvida em qual presente dar para o seu amor no Dia dos Namorados? Tá chegando, hein? A Artipel vai te ajudar. Tem uma novidade melhor do que a outra. Já imaginou, por exemplo, um buquê com as maiores tendências de papelaria? Caneta Stabilo, caneta brush, caderneta e muito mais? Tem buquê de canetas a partir de R$ 79,90. Linha completa de presentes como canecas, porta-retratos, garrafinhas,
Tudo para tornar o seu dia mais especial. Só junto da Artipel, né, gente? Nas duas mega lojas, na CIS 674 e na Rio de Janeiro 121. Segue lá no Instagram, @ArtipelPapelaria. A gente volta a falar da Guarda Civil, que apreendeu 2 menores com bebida e arma branca. O caso aconteceu na Zona Oeste, lá na Vila Cruz. Olha aí a imagem, que impressionante, tamanho de faca, hein? Durante a operação na Praça Paulo Afonso Junqueira, a GM abordou os 2 menores que estavam na praça fazendo uso de bebida alcoólica. Ao serem revistados, os GMs encontraram com os adolescentes essa faca, aproximadamente 20 centímetros de lâmina, além de 2 celulares. Os meninos disseram aos agentes que eles são de Vargem Grande do Sul, do interior de São Paulo. Os materiais e os menores foram apreendidos e o Conselho Tutelar foi acionado para o acompanhamento da ocorrência. Sai lá de Vargem Grande, vem para cá com uma arma branca. Que isso, hein? No dia 31, aqui no sul de Minas Gerais, só para você ter uma ideia, várias cidades ganharam uma unidade das associações de proteção e assistência aos condenados. É o nosso tema de agora, aqui no Plantão da Tarde, as APACs. A unidade, inaugurada em Varginha, e a princípio vai atender 20 reeducandos. Para você ter uma ideia, a capacidade é para até 42 detentos. Hoje nós vamos falar aqui no Plantão da Tarde sobre a metodologia da APAC e os benefícios aos reeducandos. Por isso, o nosso convidado da tarde de hoje é o advogado, Dr. Deusimar Pereira. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Tudo bom? Bem-vindo ao Plantão da Tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Boa tarde para você, para os nossos telespectadores. Né? Plantão da Tarde é a primeira vez. Deusimar já participou do Plantão várias vezes. Já. Não foi mesmo, doutor? Foi. Aliás, é uma luta sua essa questão do sistema carcerário. Você sempre tem trazido à tona essa discussão. Vamos falar da APAC, que é uma coisa que nós já falamos em outras oportunidades, lá na rádio também. Sim. Vamos explicar para o pessoal o que é uma APAC, doutor Deusimar. A APAC é uma associação de proteção e assistência aos condenados. Ela foi criada por um advogado em São José dos Campos no ano de 1972, Dr. Mário Ottoboni, que nos deixou agora há 2 meses atrás. Ele faleceu com 84 anos. E na época ele fazia parte da pastoral carcerária, lá na cidade de São José dos Campos. Só que ele queria fazer algo mais do que evangelizar, ele queria ressocializar, trazer de volta à sociedade aquela pessoa que delinquiu. Então ele criou a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, mas chama-se também Amando ao Próximo, Amarás a Cristo, né? E ele levou essa ideia até o juiz de São José dos Campos, que não acreditou no sistema, mas falou para ele: olha, eu não acredito, mas eu vou te dar uma chance. Ele deu a chave da cadeia pública para o Dr. Mário Ottoboni, falou: a partir de hoje o senhor vai cuidar e aplicar o seu método. Ele deu a oportunidade. Ele deu a oportunidade. Aí o Dr. Mário Ottoboni, com muito sacrifício, ele começou a aplicar o método dentro da cadeia pública de São José dos Campos. No começo foi muito difícil. Inclusive, ele perdeu um colega, o também advogado, o Dr. Holowitz. Por qual motivo? Por causa de uma insurgência que teve, uma rebelião que teve, e pegaram uma pessoa como refém e ele se ofereceu no lugar dessa pessoa. E, infelizmente, ele foi morto na troca de tiros que teve com esses presos e a polícia. E, desde então, todos os centros de recuperação levam o nome do Dr. Holowitz. E agora, no encontro que nós tivemos com a FEBAC, que é a Fraternidade Brasileira de APACs, que controla todas as APACs, foi decidido que nós poderemos rebatizar também com o nome do Dr. Mário Ottoboni, como homenagem a ele, que ele está desde 1972, que ele criou o método. Ele escreveu um livro, aliás, vários livros, mas o livro mais importante que ele escreveu chama-se Vamos Matar o Criminoso? Quer dizer, ele fala o seguinte: qual a solução que nós temos que dar para o criminoso? Nós vamos matá-lo? E a ideia dele é: nós vamos sim matar o criminoso restaurando o homem que existe dentro dele. Então nós vamos recriar o homem para que ele possa voltar à sociedade como uma pessoa nova, como uma pessoa recuperada. Porque hoje o nosso sistema prisional, o que ele faz? Nós pegamos a pessoa que cometeu o crime, jogamos no sistema prisional,
Muitas vezes o sistema prisional maltrata, superlotado, maltrata a família, porque as revistas são vexatórias, o trata com desdém, mistura junto com outros presos ainda mais perigosos. E o que nós conseguimos com isso? Conseguimos pessoas mais perigosas para a sociedade. Revoltadas até com o tratamento. Exatamente. Né? Então você pega uma pessoa que cometeu, por exemplo, um pequeno delito, vamos supor, um assalto ou com agressão, sem arma, vamos supor que ele assaltou alguém, roubou lá e foi preso. Lá ele é jogado no meio de todos os criminosos, então a tendência daqui, por exemplo, ele pega 4, 5 anos de cadeia, ele vai voltar melhor ou vai voltar pior? Vai voltar pior, sem sombra de dúvida. Ele volta pior. Tanto é que o índice de reincidência no nosso sistema penal atual está por volta de 85, 87%. Ou seja, de cada 100, 87 volta a cometer novos delitos. Está mais que comprovado que não recupera ninguém. Exatamente. Já visto que nós estamos passando em Manaus novamente, né, doutor Deusmar? Exato. De novo, né? Tivemos 55 mortos lá. No ano passado teve aquela crise também carcerária. Bom, eu lembro de ter falado sobre esse assunto pela primeira vez com o doutor Deusmar há uns 6 anos. Sim. Há uns 6 anos foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de discutir esse assunto com você. E nós temos novidade agora aqui para Poços de Caldas, doutor Deusmar. Sim, sim. Essa luta já faz algum tempo, porque eu conheci o método APAC desde 1998 e em Poços de Caldas, nós tentamos implantar o método APAC, nós estamos tentando implantar já há vários anos. Então nós tivemos, a primeira dificuldade foi com os juízes da vara de execução, porque o Tribunal de Minas, ele criou o projeto Novos Rumos, que é incentivar a implantação de APAC em todas as comarcas. Mas depende da aprovação do juiz da vara de execução. Se o juiz da vara de execução falar não, não. Não vai ter na cidade. Tá. Então, graças a Deus, agora nós tivemos o Dr. Robson, né? Antes tivemos o Dr. Malman, que ficou provisoriamente na vara de execução, que é uma pessoa excelente, um juiz de extrema competência e de coração muito bom, que ele já queria adotar o método, mas infelizmente ele não ficou na vara de execução. Aí hoje nós temos o Dr. Robson, que comprou a ideia também. Ele tem dado um apoio fundamental, ele tem colocado a mão na massa, feito reuniões, insistido, empurrando o pessoal, cobrando resultados. Então nós conseguimos no ano passado, com o apoio dele, com a ajuda da OAB, do Ministério Público, fizemos uma assembleia extraordinária, né, para compor juridicamente a APAC. E nós precisávamos compor pelo menos a diretoria, né, para poder registrar a APAC. E conseguimos, em novembro nós conseguimos as pessoas, né, que fizessem parte do corpo da diretoria da APAC, conseguimos sair de lá com o estatuto aprovado e com a ata de Assembleia Geral, e demos entrada no cartório de registro de pessoas jurídicas, já registramos, já conseguimos CNPJ, conseguimos a promessa da Prefeitura de a doação de um terreno. Olha só, com o atual governo, então. Com o atual governo, exatamente. Com o atual governo, eles foram muito solícitos, né? Inclusive já nos mostraram 4 áreas, mas infelizmente essas áreas até agora não se mostraram adequadas, né? Mas nós ainda temos esperança de encontrar uma área adequada. O que seria uma área adequada? Uma área que não seja tão longe da cidade, que não seja tão isolada, né? E que tenha pelo menos uma linha de ônibus, porque a maioria das pessoas que trabalham na Secretaria da APAC são de voluntários. A maioria é feita por voluntários hoje. Voluntários. Então, como é que você vai exigir de um voluntário que ele vá para um local deserto, né, sem condução ou com a condução dele, sem segurança para voltar à noite? E como é que esses presos, na verdade, estariam vulneráveis? Porque a APAC, ela não tem a proteção da Secretaria de Administração Prisional. Ela não tem. Não. O pessoal da SWAP não se envolve. SWAP não se envolve. A APAC, ela é controlada pelos próprios apaquianos, né? Então, na verdade, a princípio parece uma coisa meio surreal.
Mas a APAC é controlada, é gerida pelos próprios presos que ali estão e pelos voluntários. Como que é feito a seleção desses presos, doutor? Primeiro, a SUAP nos indica quem são as pessoas que estariam aptas a passar por um processo de ressocialização. Depois nós fazemos uma entrevista com o preso, fazemos uma entrevista com os familiares do preso, porque sem o apoio da família não tem como nós recuperarmos o preso. Que tipo de apoio que é esse? Que nós sabemos que no sistema comum, a família, às vezes, esposas, namorados, levam, né, algum tipo de entorpecente, celular, essas coisas. Então, sem o apoio da família, não tem como. Então, se a família não ajudar, nós não conseguimos recuperar ninguém. Primeiro, o preso ele tem que querer ser recuperado. Então é como você tirar a pessoa das drogas. Se a pessoa não quiser, você não consegue recuperar. Depende mais dela do que dos outros, na verdade. Exatamente. Tem que ter um envolvimento, mas depende mais dela. Você tem que dar oportunidade para aqueles que querem sair do mundo do crime. Hoje não existe essa oportunidade no sistema prisional comum. Existem algumas penitenciárias que dá oportunidade ao trabalho e ao estudo. Mas a ressocialização não é só trabalho, não é só estudo. Você tem que reconstruir a pessoa, o caráter da pessoa. Sim. Você tem que moldar a personalidade novamente dessa pessoa. Essa pessoa que está lá muitas vezes vem de um lar destruído. Vem de um lar sem pai, ou com os pais são drogados, ou o pai é alcoólatra. Então ele não teve aquela educação, né? Ele foi para o mundo da criminalidade, né? Foi preso, talvez até várias vezes. Então ele sai e ele é jogado num sistema onde não lhe dão oportunidade. Então, primeira coisa que o Estado tem que fazer, dar oportunidade. O que é oportunidade? Nós vamos recuperar as pessoas. Como é que você recupera? Existe toda uma metodologia. São 12 passos, né? Primeira coisa, você tem que acolher o preso. Dentro da APAC, o preso, ele é chamado pelo nome, ele usa um crachá. Hoje ele é chamado por apelido. Às vezes não é nem apelido, ele é chamado de qualquer forma. Dentro da APAC é proibido insultos de qualquer forma. Começa pela forma de tratamento, do respeito ao ser humano. Exatamente. E a APAC é o seguinte, muito embora o nome seja Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, não é nada de passar a mão na cabeça de preso. É o contrário. Na APAC se aplica 100% a lei de execuções penais. 100%. 100%. O que o sistema penitenciário atual não aplica. Hoje se aplica, por exemplo, as obrigações, os castigos, mas não se aplica, por exemplo, os deveres, o tratamento. E a lei de execução penal, embora tenha sido feita em 1973, é uma lei muito evoluída. Lá se prevê direitos e deveres. Lá se prevê, por exemplo, o trabalho como condição essencial para a recuperação. O estudo. Do que adianta você pegar uma pessoa, jogar numa masmorra, tratar ela mal, dar uma comida que muitas vezes está azeda ou que não condiz com a realidade, tratar mal sua família, fazer o chamado pulão, né, que é chegar na cela, tirar todo mundo para fora na época do inverno, todo mundo nu na época de chuva, para fazer revista na cela, tal, não sei o quê, e fazer esse tipo de coisa. O que isso vai ajudar? Talvez atemorize. Sim. Né? E algumas pessoas fazem de tudo para não voltar. Mas chega uma hora que aquele medo se transforma em revolta. Se transforma, já que eu estou aqui, eu estou ferrado mesmo, então eu vou, não tem nada a perder. Então, infelizmente, a criminalidade tem aumentado muito. E isso tem uma palestra que eu desenvolvi, já dei a alguns lugares. Então, se quem quiser essa palestra, as escolas, né, estaduais de segundo grau, faculdades que quiserem, eu provo por A mais B que o índice de aumento da criminalidade tem tudo a ver com o nosso sistema penitenciário atual. Ele é extremamente ultrapassado. Exatamente. O nosso sistema penitenciário torna pior a pessoa. Ou seja, o Estado ele gasta um dinheiro para tirar da sociedade aquela pessoa, mas não recupera aquela pessoa para voltar à sociedade. Doutor Deusmar, Varginha teve um avanço grande. Sim. Né? Poços de Caldas, a capacidade aqui seria para quantos detentos? Quantos reeducandos, aliás? Na verdade, Paulo, a PAC, nós temos... eu participei do encontro em Belo Horizonte semana passada, da FEBAC, onde eu conheci todos os presidentes, quase todos os presidentes das APACs do Brasil.
Eu fiquei impressionado porque, embora esse tempo todo eu tenha estudado o método APAC, eu sabia que no estado de Minas Gerais nós tínhamos mais de 45 APACs e que já existiam mais de 22 países com o método. Mas eu achava que no Brasil, só no estado de Minas Gerais estava tendo APAC. E lá eu tive a oportunidade de me encontrar com presidentes de APACs de Porto Alegre, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, de vários estados. E eu vi a dedicação que eles têm. É como se fosse a vida deles fosse voltada para isso. Eles acreditam no método, eles aplicam o método, eles respiram o método. E isso faz toda a diferença. A Varginha, a Alfena já nos passou para trás, porque a Alfena já tinha uma PAC, que agora construiu outra, né? Uma PAC bem moderna, né? Para a realidade de Alfenas. Pouso Alegre tem uma PAC agrícola, que é a única do mundo, é um modelo espetacular, porque lá eles plantam a comida que come, a maioria das frutas é lá, das verduras, dos legumes, tudo eles plantam lá. Eles exportam café, que eles plantam lá, torre, moe, ensaca, tem até a marca deles. Eles trabalham para o município fazendo carteiras, eles têm uma serralheria lá que é fantástica, né? Quem participa da PAC tem diminuição da pena também? Sim, não só da PAC, né? Os presos chama-se remissão. A cada 3 dias trabalhados se abate-se um dia de pena. E cada 12 horas estudadas também se abate um dia de pena. Vale para a PAC também? Na PAC, na verdade, a PAC ela adota os 2 sistemas, trabalho e estudo, porque o preso ele trabalha durante o dia, ele tem hora para acordar, ele acorda às 6 horas da manhã. Outros presos que trabalham na cozinha já fizeram o café da manhã para ele. Né? Geralmente o leite, por exemplo, no caso do Pouso Alegre, o leite é tirado lá e o café é feito lá. Então eles não têm... E o pão também é feito lá. Tá sempre preocupando a cabeça. O pão é feito lá. Então os recuperandos vão para a cozinha, tomam o seu café, 8 horas, cada um tem que estar no seu posto de trabalho. Isso vai até as 11h30, quando então eles recebem a pausa para o almoço. Aí eles fazem higienização nas mãos e fazem um culto religioso, ou seja, eles oram, eles se reúnem antes, oram, né? Não existe qualquer tipo de preconceito a qualquer tipo de religião, a PAC consegue controlar tudo isso, né? Cada um no seu culto, e eles oram, vão para o almoço. Depois eles têm meia hora para escrever carta para a família, para ter o seu momento de reflexão. Aí sim eles voltam para a oficina de novo. É a rotina de um trabalhador, né, do dia a dia. Olha, nós temos mais 30 segundos, doutor Deusmar. Nós vamos falar em outra oportunidade sobre esse tema, que muito me interessa também, né, a todos. Tem uma previsão de prazo para o início do funcionamento da PAC aqui em Poços de Caldas? Bem, funcionando juridicamente ela já está. Então, a primeira preocupação era nós constituirmos juridicamente para poder, inclusive, receber doação do Tribunal de Minas. Agora nós estamos atrás do terreno. Se for preciso, nós vamos comprar um terreno, mas o ideal é que a gente ganhe esse terreno de doação. Se tiver algum particular que quiser doar, não precisa ser uma área muito grande, né? Pode ser uma área, por exemplo, o Parque de Alfenas tem 2.000 metros, né? Mas nós quisermos fazer uma coisa maior, tipo 20 mil metros, seria uma coisa interessante só para fazer uma horta. Nós vamos visitar Varginha, toda a nossa diretoria vai visitar Varginha agora sábado, dia 15. Inclusive você está convidado, Paulo. Faço questão de estar junto. Convidado, nós vamos visitar a PAC de Varginha, porque é uma PAC que tem mais a ver com a nossa realidade, que é uma PAC pequena para iniciar. Lá é para 42 presos, mas com previsão de aumento para até 80 presos do regime fechado. E isso para nós é interessante, nós temos que começar pequenos. Nós vamos sair daqui de frente ao fora às 11 horas da manhã, nós vamos fretar um ônibus e você e todo mundo que quiser está convidado aí, porque nós queremos saber como eles construíram, como foi o município, a atuação do município, como foi que eles conseguiram o terreno. Eu já sei que foi doação do município, eu quero saber quais foram as burocracias que eles tiveram que vencer. Lá foi construído com mão de obra de preso. Aqui nós não conseguimos construir direito nenhuma reforma lá dentro do presídio, usando o preso. Quer dizer, como é que lá eles conseguiram usar o preso para construir uma unidade longe do presídio? E aqui nós não conseguimos construir uma reforma da fachada do presídio usando o preso. Quer dizer, conseguimos com muita dificuldade. Então, a visita à PAC de Varginha vai ser uma lição para nós.
né? Pra Um ter um aprendizado parâmetro ali para do que nós pode sabermos acontecer. exatamente. Eu vou pedir até cópia do projeto deles, né? Quem sabe seja a nossa realidade começar pequenininho numa área central, porque todo o projeto da PAC tem que ser aprovado pela FEBAC, né? Já existe um padrão, principalmente de cor, azul e branco. Passa por um processo. Tá, passa tudo por um processo. Quero agradecer a presença, doutor Deusimar Pereira, sucesso. Eu sei dessa sua luta, hein? Já acompanho essa sua luta há muito tempo já. Parabéns mesmo, fico muito feliz com essa notícia aqui no plantão. Bom, o plantão tá chegando ao final, hoje tem plantão 47, 7 horas da noite ao vivo. Eu espero por você. Uma ótima semana. Não é fake news, hein? É plantão da tarde.